Olá, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga e gostaria de falar nesse vídeo aqui um pouco sobre medicamentos no autismo, remédios para autistas, um pouco aí dessa experiência de longos anos pesquisando sobre o assunto, vendo pesquisas de mães e tudo mais. Teve uma época em que eu reuni vários sites onde mães comentavam reportagens. Os sites publicavam reportagens sobre remédios, e aí as mães comentavam, e aí eu comecei a reunir esses posts de mãe, esses comentários de mães que eram relacionados a remédio, para quantificar isso. Então eu cheguei a uma equação muito interessante, que era assim, de uma grande maioria que postavam sobre remédio dos filhos, a maioria que falava que dava certo, que usava medicação com os filhos, era a favor da risperidona. Então foi uma pesquisa que eu fiz com mães. Eu perguntei para mães, eu recolhi depoimento de muitas mães, foram mais de 100 mães. E em grande maioria, a maioria era a favor de risperidona. Mas também muitas delas desconheciam a fitoterapia. Quando você pensa em remédio, num profissional indicado para passar remédio para o seu filho autista, você pensa no neuropediatra, claro, né? Ou no psiquiatra, porque somente médicos são indicados para passarem os remédios químicos que você compra em farmácias. Porém, a fitoterapia é bem diferente. A fitoterapia consiste em remédios feitos à base de plantas, como por exemplo a planta do maracujá e a fruta do maracujá. Pode-se fazer remédio a partir da planta do maracujá, da fruta do maracujá e de várias outras frutas. Muitas mães já conhecem aquele conhecimento passado de vó para filha e assim por diante, dos chazinhos que fazem muito bem, né, para a saúde, o chá de camomila que tem efeito calmante e outros chás. Mas se a gente pudesse potencializar o efeito positivo do chá, seria aí um remédio fitoterápico, porque ele é um remédio à base de plantas, um remédio natural. Mais de 95% desses remédios naturais à base de plantas não tem nenhum efeito colateral. Eles são altamente indicados para muitas coisas, não só para crianças autistas, mas também veio aí a minha segunda pesquisa, que era das mães que tinham conhecimento sobre os fitoterápicos, que fitoterápicos elas usavam, e dos médicos que tinham conhecimento de fitoterápico, que fitoterápicos eles indicavam. Então, nessa minha segunda pesquisa, que foi com mães e médicos, que também foram entrevistadas mais de 100 pessoas, além dessa pesquisa, o resultado dessa pesquisa foi muito positivo com relação à valeriana. Valeriana é um fitoterápico, ou seja, remédio fitoterápico à base de uma planta de valeriana. E é muito positivo para a criança dormir, para o sono, e para a diminuição do efeito das crises. E até com o tratamento sendo assim um pouquinho mais prolongado, digamos após uns 2-3 meses, não só diminui a potência da crise, como também chega a evitar que a criança tenha crises. A criança tem cada vez menos crises. É um remédio muito positivo. E aí vocês pensam assim que a experiência pessoal, né, de todas as pessoas entrevistadas é muito importante, mas o que eu, como mãe de autista e tia de autista, tenho a dizer sobre isso? Que não foi só a experiência dessas pessoas. Na minha casa, a minha sobrinha autista tomou valeriana durante um bom tempo e era muito melhor o comportamento dela. Ela sentia menos nervosos e irritações, porque a Flávia, a minha sobrinha Flávia, ela é uma autista que tem muita sensibilidade em todos os 5 sentidos, no olfato, no paladar, no tato. Então ela tinha reações
quando ser contrariada, de ser irritada com algum sentido ou não, eram muito fortes as reações dela. Ela entrava embaixo da mesa, em locais públicos, gritava. E quando ela tomava valeriana, ela tinha, claro, eu não quero, eu não posso, eu não entendo, eu tô me sentindo mal, ela tinha isso. Mas era bem mais diferente, ela se expressava bem mais verbalmente do que dando gritos ou se escondendo. E nós mães e tias sabemos como isso é importante. Então, eu indico a valeriana por experiência pessoal da minha sobrinha que tomou valeriana e por essa pesquisa que eu fiz perguntando a médicos e mães e também pelas pesquisas que eu fiz em artigos científicos, que também são muito importantes. Então, na medicação sobre autismo, eu indico isso, valeriana. Agora, quando você pensa que cada autista é individual, eu digo que pode ser que valeriana não sirva para o seu autista. Aí você me pergunta por que se serve para uma... Se você percebeu que serve para uma maioria de autistas. É porque vamos valorizar a individualidade dos nossos anjinhos azuis, né? Vou dar outro exemplo. O meu filho, Pedro Lucas, não tomou valeriana. Ele tomou outro fitoterápico chamado hipérico e foi melhor para ele. Porque ele não era um autista como a prima dele. A prima dele tomou valeriana e o meu filho tomou hipérico, porque eles são autistas bem diferentes. O hipérico, ele é aconselhável não para os autistas que são irritados e agitados. O mais aconselhável para os autistas irritados, os autistas agitados, os autistas agressivos, os autistas que dormem mal, o mais indicado é a valeriana. Agora, o mais indicado para os autistas que dormem muito, os autistas que são muito quietos, para os autistas que podem parecer muito tristes, para os autistas que são muito apáticos, aí é o hipérico. Porque o hipérico, ele dá mais ânimo. Ele tem um efeito... ele tem um efeito de apaziguar a ansiedade, tanto quanto a valeriana. Só que ele dá mais ânimo e a valeriana é mais calmante. Esses são os efeitos. Como eu estudei fitoterapia, eu sei isso. Então, eu indico para os autistas que têm menos ânimos, mais problema de apatia e tudo mais, eu indico hipérico. E para quem não acredita em fitoterapia, em remédios à base de plantas, que é muito bom, mas tem gente que não acredita. Eu conheci alguns médicos que disseram, não receita plantinha, entendeu? E se a mãe quiser dar chazinho, é por conta própria, entendeu? Tem uns que não acreditam, mas para quem não acredita nos químicos, é que eu falo que as minhas pesquisas sobre mães de autistas e médicos indicaram, e até o governo recentemente acatou o fato de que um dos mais indicados é o risperidona, dos remédios químicos receitados somente por médicos. Tem a receita específica de um médico para a risperidona, tá? E lembre-se do seguinte, da individualidade do seu filho. O que é importante, essencial para uma mãe que vai medicar um filho, agora eu vou falar aqui, é fazer um diário. Por quê? Porque somente com um diário a respeito dos resultados que você vem tendo do remédio, sejam resultados negativos ou positivos, é que você pode entender melhor o funcionamento neurológico do seu filho. Porque os remédios em autistas, eles vão exatamente nesse local. Eles vão nos funcionamento neurológico, vão agir nos neurônios. Vão, por exemplo, neurônios muito acelerados além do normal. Você toma uma valeriana e vai diminuir a aceleração excessiva dos neurônios. Então, esse é um exemplo. Se você faz um diário, você pode ter ali... Você vê um efeito, aí você acha assim, eu não sei se esse efeito foi do remédio ou não. Aí você anota hora e o dia e espera.
Você conta os dias, você dá por 7 dias. Tem mãe que eu vejo que experimenta o remédio por 1 ou 2 dias e já abandona. E não é bem assim, mãe. O primeiro e o segundo dia eu sei que é difícil, que pode acontecer algumas coisas, mas você tem que... É até uma indicação médica. Pergunte para o médico que ele vai lhe confirmar isso. Que você tem que, primeiro, anotar num diário. E se tiver padrões, se você, a partir daquelas anotações, perceber padrões repetitivos no comportamento que só aconteceram após o remédio, aí sim você vai ter respaldo para ir num médico e saber retornar ao médico, por exemplo, que passou, porque normalmente você tem 8 dias de retorno, então você vai ao médico que passou e aí passa para ele o diário e vê como retirar a medicação. Algumas medicações não podem ser introduzidas e retiradas bruscamente. Algumas indicações para você retirar do seu filho, você tem que retirar por graduação, gradativamente. Você tem que diminuir para 1 dose por dia, aí depois diminuir para meia dose, depois para 1/4, até parar. Essa é uma das formas mais seguras de se retirar a medicação de uma criança. Claro que depende da medicação. Existe medicação que pode ser interrompida bruscamente? Existe. Mas existe medicação que não pode. Então, gente, muito essencial, está muito ligado aos médicos e essas indicações. Essas indicações quanto a iniciar e interromper uma medicação, eu lembro, são sobre remédios químicos, aqueles que só os médicos podem receitar. Quanto aos fitoterápicos, eu vejo aí mais uma vantagem. Os fitoterápicos não têm problema em serem iniciados e interrompidos bruscamente. Se você achou que o fitoterápico não fez bem para o seu filho, mas dá uma chance de 7 dias para o fitoterápico, tá? É o que eu peço aí, que você dê uma chance de 7 dias para o fitoterápico. Se você perceber, você pode interromper, não precisa ir diminuindo a dose. O fitoterápico aí não tem riscos, né? Para o seu filho, é benéfico e é o que eu recomendo. Por último, dos fitoterápicos, vem também um importante que é a melatonina. E para algumas crianças passarem por uma triagem nutricional em que, se teu filho tem restrição alimentar, às vezes ele precisa de vitaminas. No caso do meu filho, quando ele passou, ele é um autista seletivo alimentar, ou seja, ele come seletivamente. Ele não come arroz, ele não come feijão, ele recusa muito esses alimentos. E aí, para que ele tivesse uma nutrição completa, eu levei os alimentos que ele comia a uma nutricionista, ela fez uma tabela e disse, olha, esses alimentos têm tais vitaminas. E não tem tais, então ela tinha uma lista de vitaminas que meu filho não tinha na alimentação dele de jeito nenhum. Então aí ela falou assim, você tem algumas opções, um suplemento vitamínico, ou você tem a opção de inserir algumas coisas extras na alimentação do seu filho. Ela disse que se eu inserisse ovo, eu ganhava assim de quebra umas 3, 4 vitaminas e nutrientes essenciais. Só que, gente, meu filho não gosta de ovo. Aí eu lembrei, quando eu falei isso para ela, eu falei, olha, eu não botei panqueca nessa lista e ele come panqueca e panqueca tem ovos. Ela disse, olha, ótimo, excelente, então continua dando panqueca para ele. E tem algum outro jeito dele comer ovos numa semana em que ele não comer panqueca para ele ingerir ovos, que ela disse que ia estar completa a alimentação dele. Já a minha sobrinha foi diferente. A minha sobrinha tomou suplemento de biotina e ajudou muito. É um suplemento também natural muito positivo, que é uma espécie de vitamina rara. E o meu filho foi a panqueca. E outra maneira que eu achei de inserir ovos na alimentação dele sem ele perceber foi na pizza caseira, que ou eu compro a massa pronta ou eu faço a massa de pizza com ovos. Quando eu compro a massa pronta, eu ponho o ovo cozido misturado no molho de tomate, cubro o molho de tomate com queijo e presunto e corto e dou para ele. Ele não costuma perceber que o ovo cozido está ali, escondido no molho de tomate. E é uma maneira nutritiva assim dele comer o ovo, já que
nas outras alimentações que ele aceita, ele não entra ovo. Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre medicamentos. Eu falei. Durante as minhas pesquisas, eu vi muitas coisas positivas sobre melatonina, sobre valeriana, sobre hipérico, mas não para por aí, gente. Nas farmácias de manipulação, de remédio de manipulação, existem profissionais especializados para avaliar a sua criança e te indicar o melhor remédio, porque os fitoterápicos são muitos. Outros remédios, além dos fitoterápicos que eu indico, são os à base de, que não são à base de plantas frutíferas e tudo mais, como são os fitoterápicos, mas são à base de flores, como são os florais de Bach. Os florais de Bach também são muito indicados para autistas. E tanto os florais de Bach quanto os fitoterápicos, gente, eles têm muito menos efeitos colaterais e muito mais efeitos positivos do que os remédios químicos. Então fica aí a dica para as mães, os pais, os responsáveis de autistas pensarem com carinho a respeito desses remédios, gente. Era isso que eu queria falar sobre medicação. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, quer ver muitos outros, se inscreva no meu canal, dá uma curtida e eu agradeço a todos pela atenção. Tchau.